amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que Me Contam com Sandra Santos, que sou eu. Quero pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês que já nos seguem aqui no YouTube, que já nos seguem lá no Instagram. Quero pedir que você compartilhe, que você curta, que você ative o sininho e vamos fazer esse canal crescer, minha gente. É canal de graça na tua vida. E bora lá hoje para o nosso quinto capítulo do nosso livro Abrindo o Jogo sobre Sexo. E aí, tá conseguindo acompanhar? Tá gostando das leituras? Eu tô amando ler para vocês. E eu espero que vocês estejam amando também a escutar essas experiências, porque isso aqui é uma troca de experiência. Tem esse casal de pastores que foram muito usados por Deus para escrever esses livros que nós estamos lendo aqui. E eu quero pedir que realmente eles sejam instrumentos na vida de cada um de vocês, da minha vida que estou lendo, porque a partir da experiência deles com o Ministério de Casais, a partir deles dizendo o sim ao Senhor, o Espírito Santo os conduz e abre a mente e o coração deles para que eles escrevam mais e mais histórias. Amém? Então vamos lá, minha gente. O que é o sexo para a mulher? Por que ela é assim? Ele age, ela sente. A maioria dos casais que aconselhamos com problemas em sua intimidade se queixam da divergência que possuem quando o assunto é o apetite sexual. Por exemplo, quando ele quer fazer sexo 5 vezes por semana, ela só quer uma vez e olhe lá. Ou quando ele quer uma aventura sexual no meio da tarde dentro do carro, ela não abre mão de que o sexo seja na cama deles e à noite, de preferência com a luz apagada. Lembro-me de, alguns anos atrás, ouvir sobre um preletor que estava ministrando em um encontro de casais cristãos. No meio da sua palestra sobre as diferenças entre homem e mulher, ele se dirigiu a um casal que estava sentado logo à frente no auditório e perguntou: Minha irmã, nos diga, por que você quis se casar? Para ser feliz, ela respondeu timidamente. Em seguida, perguntou para o seu esposo: E você, meu irmão, responda para nós, por que você se casou? Sem hesitar, o jovem respondeu: Para fazer sexo. E todo o auditório sorriu. E você? Por que você se casou? Você já fez essa pergunta? Já parou um momento para você refletir? Por que você casou, mas acima de tudo, por que você escolheu essa pessoa que está aí ao seu lado? Que respostas divergentes, não é? Enquanto o jovem cristão tinha uma expectativa prática de se casar para desfrutar o sexo livremente e se livrar da tentação de cair no pecado de prostituição, a sua esposa, por outro lado, se casou com uma esperança completamente oposta e emocional. Ela queria ser feliz e para sempre, como cresceu assistindo nos filmes de princesa. Sabem que as respostas deles foram curtas e objetivas, porém exemplos como estes nos permitem ver como homem e mulher são tão diferentes e fazem expectativas tão diferentes a respeito do casamento. Quem está certo? Qual deles deu a resposta correta? Talvez seja a sua pergunta. Os dois. Eu respondo: homem e mulher não são melhores ou piores um do outro, são apenas diferentes, fazem expectativas diferentes e, para ter um casamento de sucesso, o casal precisa aprender a lidar com essas diferenças. Para a maioria dos homens, o sexo é uma prioridade, e isto está diretamente relacionado ao organismo dele. Como vimos no capítulo anterior, por sua vez, para a maioria das mulheres casadas, o sexo não está em primeiro lugar da lista, e este comportamento também está relacionado ao funcionamento do seu organismo. Gente, que
que conhecimento, sabe? Eu imagino esse casal, quantas pessoas eles já não atenderam e viram tantas histórias, né? Eles ouviram, devem ter ouvido tantas histórias de vários casais, mas eu acho que se você pegar fazer uma lista, talvez, de tudo que os casais falaram, no final das contas é a mesma coisa. A gente não entende que homem e mulher são diferentes e nós não aceitamos isso. Expectativas irreais, só em Hollywood. Muitos homens vivem frustrados em seu casamento com a postura das suas esposas na cama. Alguns pensam lá no fundo: por que a minha mulher não se parece com as mulheres que assisto nos filmes? Elas são tão quentes e oferecidas para o seu parceiro, por que a minha esposa é tão devagar? Infelizmente, muitas vezes a nossa cultura passa a imagem de que as mulheres nasceram sabendo praticar um sexo enlouquecedor de fazer tremer o chão. Puro engano. Os filmes hollywoodianos, olhando pela perspectiva feminina, são completamente irreais em determinadas cenas de romance que assistimos. Exemplo disso é aquela cena do filme Senhor e Senhora Smith. Eu estava assistindo esses dias esse filme, em que depois de quase se matarem com facas, revólveres e metralhadores na cozinha da sua casa, de repente eles, feridos e machucados como estavam, quase mortos, olham um para o outro e, como em um passe de mágica, começam a se beijar e a se agarrar. Eles se batem na geladeira, quebram paredes, deitam em cacos de vidro e ali conseguem ter um momento de amor inesquecível. Fala sério. No mundo real, uma mulher em sã consciência jamais conseguiria se concentrar e se satisfazer com um homem em tais condições. A mulher é emoção, é mente, é inspiração, enquanto os homens só precisam de um desejo e um lugar para fazerem amor. As mulheres precisam de uma conexão emocional e um motivo para tudo acontecer. O homem é direto, objetivo, tem um ponto para resolver e quer ir a fundo. A mulher tem alguns motivos: casa, filhos, tarefas de amanhã, contas, etc. Para deixar de lado, antes de ir direto ao ponto, precisa estar concentrada no momento para se satisfazer com o seu parceiro. Mas por que Hollywood continua a produzir filmes com estas cenas ilusórias? Bem, não se trata de um complô contra a imagem feminina. Apenas basta entender que a maioria dos diretores dos filmes e dos programas amorosos são homens, e faz sentido que eles escrevam sobre o que sabem ou como gostariam que fosse. Quando falamos de sexo para a maioria dos homens, isto se refere a um crescente de excitação, agarração até chegar ao clímax. Mas as cenas em que dois corpos suados se agarram, balançam freneticamente e se satisfazem juntos, não é o retrato realista de como as mulheres e os homens fazem amor. Pelo menos em 99% das vezes, afirma a doutora Anita Clayton, psiquiatra e ginecologista obstetra. Na verdade, estas são demonstrações das aspirações e fantasias daqueles que escrevem os roteiros e dirigem produções. Claro que as mulheres podem fazer um sexo cheio de fogo e paixão. O problema é quando comparações e expectativas irreais na relação. Minha gente, é preciso se conhecer. Você conhece o teu cônjuge? Você sabe do que ele ou ela gosta? Uma das maneiras que contribui para que uma mulher chegue ao clímax e tenha uma realização sexual é quando ela procura se conhecer em todos os aspectos, seja o seu corpo, suas emoções, o cérebro, os hormônios, etc. Uma mulher que tem diabetes, por exemplo, pode ter problemas com a circulação sanguínea e assim ter as suas sensações reduzidas
e possivelmente ter dificuldades com a excitação e o clímax, sem mencionar sua autoimagem. Da mesma forma, uma mulher que toma antidepressivos para estar se sentindo bem consigo mesma, mas ter percebido a diminuição em sua libido. Isto também pode acontecer com aquelas que tomam anticoncepcionais. São muitas as situações com as quais uma mulher precisa lidar em relação à sua sexualidade. Por isso é importante que cada mulher se conheça, se entenda e assim busque a satisfação sexual com seu esposo de acordo com a sua própria realidade. A seguir, falaremos do principal órgão sexual da mulher. Então, muita atenção. Vocês perceberam aqui que nós temos que nos conhecer, conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas emoções, para nós podermos saber o que nós gostamos? Mulher, faça essa pergunta para você mesma. Escolha um dia, um horário que você estiver mais calma, mais tranquila e faça essa pergunta para você mesma. Na cama, o que você gosta que o teu esposo faça com você? O que te dá mais prazer, o que te dá uma sensação mais gostosa naquelas horas com o teu esposo? Porque se você própria não se conhece, como que você vai dar uma dica, como que você vai explicar, como que você vai conversar com o teu cônjuge que você não sabe o que você gosta? Ele precisa fazer o que você gosta para que seja prazerosa a relação. Mas se você mesma não se conhece, se você mesma não sabe o que você gosta, vai ser difícil vocês entrarem num acordo comum. Vocês não concordam comigo? O cérebro feminino. Enquanto o cérebro do homem é compartimentado como uma cômoda com várias gavetas, o da mulher é como um criado mudo, como uma gaveta só. Tudo está conectado a tudo. O dinheiro está conectado ao carro, que está conectado ao trabalho, que está conectado com Deus, que está conectado ao marido, que está conectado à escola e às crianças e até à sua mãe. E tudo é comandado por uma energia poderosa que chamamos de emoção. Você se sente assim, mulher? Tudo conectado? A gente não para de pensar um minuto, não é verdade? A gente está aqui, eu, por exemplo, estou aqui, estou lendo esse livro, mas eu já estou pensando em tantas outras coisas, estou pensando lá na minha casa, estou pensando em hoje à noite que tem culto lá na igreja, já estou pensando no retiro de mulheres que eu vou participar no final de semana, já estou pensando daqui 2 semanas que nós temos um encontro de casais na nossa igreja, e nós nos organizamos, eu e meu esposo, eu já estou pensando em dívidas, eu já estou pensando, sabe, a gente não para. Como que a gente consegue fazer isso, eu não sei, mas a gente consegue. Logo, raramente o prazer sexual da mulher explode e se concentra sem impedimentos, como o dos homens. Ao invés disso, ele passeia em suas várias facetas individuais: diamante, esposa, filha, mãe, serva de Deus, cozinheira, motorista, voluntária, pessoa que vai fazer as compras, faxineira, provedora, caçadora de liquidação. Ufa! Até retornar e se entregar ao prazer. Daí já dá para perceber como homem e mulher são diferentes no funcionamento do cérebro. Ainda dentro das nossas diferenças cerebrais, foi constatado que o famoso comprimido Viagra, apesar de produzir o mesmo efeito físico no homem e na mulher, dilatando os vasos sanguíneos, levando o sangue aos genitais e criando sistema de excitação, não tem o mesmo efeito sexual nos dois. O homem, quando excitado, quase sempre quer fazer amor. Já as mulheres podem até estarem fisicamente capazes, mas isso não é o suficiente para entrarem no clima. A mulher precisa de algo mais além da mera circulação sanguínea nos órgãos. A doutora Miltra Boleu, líder da equipe de pesquisa da Pfizer, afirmou no New York Times, famoso jornal americano, há uma separação em várias mulheres entre as alterações genitais e as alterações mentais. Essa separação não existe nos homens. Os homens conscientemente têm ereções na presença de uma mulher nua e querem fazer sexo.
Com as mulheres, as coisas dependem de milhares de fatores. Vocês lembram no capítulo anterior que a gente mostrou o cérebro do homem? Vou tentar fazer vocês verem o cérebro da mulher. Olha a diferença. Depois eu vou colocar a foto aqui, tá? Vou fazer uma foto do homem, do cérebro do homem e do cérebro da mulher, para vocês terem uma ideia de como que é, tá? Olha aqui, ó. Olha a diferença, o tamanho, como funciona, ó. Setor interrogatório. Deixa eu pôr aqui, ó. Setor interrogatório. Habilidade para fazer compras. Quem aí gosta de fazer compras? Setor de tolerância do marido sair com amigos. Quase não dá para ver aqui, ó. Glândula do pensar 2 vezes antes de gastar dinheiro. Esse aqui eu já não concordo muito. Eu já gasto menos do que o meu marido. E você, mulher, como é que você se comporta? Você gasta mais ou menos do teu marido? Setor do grude com o marido. Grande aqui, ó. Habilidade para dirigir veículos. Eu já tenho uma habilidade maior. Tem gente que não tem habilidade, tem gente que tem habilidade menor. Área do reviver o passado com a mesma intensidade do presente. Já é grande aqui, ó. Habilidade para ouvir e retrucar. Tá aqui, ó. Área das emoções. Setor da conversa. Pode ver que é bem grande. Controle para dietas. Um pouco até. Glândula que diferencia desejo de necessidade. Bem pequenininha aqui também. Dispositivo para ser atraída por tudo que brilha. Joias e diamantes. Não me chama atenção, nem joia nem diamante. Eu tenho outras prioridades na minha vida, mas talvez você tenha prioridade de joia e diamante, e tá tudo bem, ok? Charge, isso é uma brincadeira do cérebro da mulher. Nem todas são iguais. Acabei de mostrar para vocês algumas coisas aqui que para mim não funciona, porque eu não sou assim. E talvez você seja igual ou talvez você seja diferente. Não é uma regra. Eu tenho deixado bem claro aqui. A leitura desses livros, o parecer desses pastores e o parecer de qualquer outra pessoa não é regra, ok? São só estudos feitos e a maioria das pessoas são assim. Então, por isso que eles escrevem essas coisas aqui, ok? A doutora Bolel ainda declarou que seus pesquisadores estão dando continuidade ao trabalho, mas estão mudando o foco dos genitais das mulheres para sua cabeça. Eles concluíram então que o cérebro e o órgão sexual fundamental das mulheres, esta afirmação é tão verdadeira. Marido, certifique-se depois com a sua esposa, que me fez lembrar uma situação em que eu e meu esposo passamos quando éramos recém-casados. Benditos colchões. Íamos ir a um congresso de avivamento em Belo Horizonte, com um grupo da nossa igreja, mas não tínhamos condições de pagar a hospedagem daqueles dias ali. Então pedimos a uns amigos para contatarem conhecidos naquela cidade e eles, com muito custo, conseguiram casas para ficarmos nos 3 dias de congresso. A nossa situação financeira era tão crítica na época que levamos até uma peça de mortadela doado para comermos com pão pelo caminho. Foi uma verdadeira aventura. Partimos em direção a BH. E quando chegamos à casa onde ficaríamos hospedados, a senhora anfitriã olhou para nós e, aborrecida, disse: Ai, meu Deus, eu pensei que eram 2 mulheres. Agora é um casal? Ficamos eu e meu marido parados ali na porta dela, sem graça e com as malas nas mãos. Pensa a situação. Ela olhou para nós de cima para baixo e, mexendo os ombros, disse: É difícil. Entrem, né? Vou ver o que posso fazer. Eu e meu marido ficamos por um momento sem reação. E, para falar a verdade, não tínhamos alternativa nem dinheiro para pensar em alguma segunda opção. Naquele momento, entramos na casa dela com as malas e o constrangimento. Ela nos mostrou o quarto em que ficaríamos e justificou mais uma vez que não estava esperando um casal. Por isso tinham 2 colchões de solteiro no chão. Dissemos que era o suficiente e que ela não teria com que se preocupar,
nós nos ajeitaríamos bem. Quando fechamos a porta, vimos a situação humilhante em que estávamos. Eu fiquei arrasada e chorei baixinho, desabafando a minha chateação e desapontamento. Meu esposo me viu chorando e ficou por um momento calado, certamente pensando em alguma solução. Mas logo após alguns minutos daquele ocorrido, completamente trágico para mim, ele se virou e propôs: Vamos dar uma namoradinha? Meu Deus, inacreditável, pensei. Como ele pode estar pensando em sexo diante de tal situação? Eu estava abalada emocionalmente e para mim tudo estava relacionado. O sentimento de humilhação, o cansaço da viagem, a justificativa repetida dos colchões, a falta de dinheiro, etc. Para ele, se tinham colchões. Já era o suficiente. Baseados no acordo que temos, clássico versus peladinha, que você verá mais adiante. Namoramos ali mesmo e tudo terminou bem, com a sua tensão sexual suprida, que para ele era muito importante. Ao sairmos do congresso naquela noite, ele procurou e achou uma pensão muito acessível na cidade, o que para mim era muito importante, afinal eu queria sair daquela casa hostil. Observação. Quando fomos buscar as malas para mudarmos de instalações, a anfitriã, arrependida, se despediu de nós, pedindo desculpas pelos seus maus tratos. Tiramos como lição aquele episódio para o resto de nossas vidas, como não devemos receber alguém em nossa casa. Mas em contrapartida, eu vejo a seguinte situação. Esse casal era um casal recém-casado e estavam em busca do quê? Das coisas de Deus. Eles queriam crescer espiritualmente. E foi necessário que eles passassem por essa situação, porque eles tiraram esse aprendizado, que é como não tratar uma pessoa quando vai à tua casa. Como que você tem tratado os teus hóspedes? Como você tem tratado as pessoas que têm visitado você? Tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Eu tenho que fazer sempre o bem. Melhor ainda que se eu fosse fazer para mim mesma. Mas como posso me lembrar deste acontecimento com esta riqueza de detalhes, mesmo depois de quase 20 anos de ocorrido? Porque pelo fato do cérebro da mulher ser como uma bola de fios que está todo conectado, temos a tendência de nos lembrar de tudo em todo o tempo. É explicado que se pegarmos um acontecimento e conectarmos a uma emoção, gravamos isto em nossa memória e nos lembramos disso para sempre. A mesma coisa acontece com os homens, mas não com tanta frequência, porque, sinceramente, eles, cérebro racional, não ficam sentindo tudo a toda hora. Porém, as mulheres, cérebro emocional, sim. Dicas para ele, para você, homem. Marido, agora que você já está consciente da facilidade cerebral da sua esposa de guardar acontecimentos marcantes, positivos e negativos, na hora da raiva, se esforce para evitar palavras e atitudes duras com ela, pois essas poderão ficar guardadas em sua memória por um longo tempo, e você provavelmente se esquecerá no outro dia quando a raiva passar. Ao contrário, procure marcá-la com good memories, boas memórias. Aí você já sabe, ficarão registradas em sua mente e isso certamente se refletirá na intimidade de vocês. Vejamos na prática do que ela precisa para ir às alturas. Vocês querem saber? Capítulo 6. Próximo capítulo do nosso livro. Minha gente, muito obrigada por mais uma vez nos assistir até o final desse vídeo, por nos estarem acompanhando, por você que já é inscrito, que você comenta, que você curte, que você compartilha e que você ora por esse canal. Porque além de pessoas inscritas, nós precisamos de pessoas que orem por este canal, que desejem no seu coração sincero que esse canal cresça. Porque não é um canal ao qual eu estou lendo livros mundanos, não é um canal ao qual eu leio histórias que não fazem você aprender alguma coisa, que não está te ajudando a crescer espiritualmente. É um canal que eu espero que esteja sendo de bênção e graça na tua vida.
Deus abençoe a cada um de vocês e amanhã nosso capítulo 6. Beijo no coração.